Olá, sou o professor Carlos Ferreira de Almeida, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino. E hoje nós vamos continuar com as nossas revisões dos conteúdos do 7º ano do ensino fundamental. Vamos falar sobre circunferência, diâmetro e comprimento de uma circunferência. Vamos lá? Vamos relembrar os conceitos de círculo e circunferência. Círculo e circunferência são duas figuras geométricas muito parecidas, o que pode ocasionar dúvidas sobre a sua definição. Então vamos à diferenciação. Uma circunferência é um conjunto de pontos pertencente ao plano que, dado um ponto fixo C, possui a mesma distância até o ponto C. Então, aí a circunferência, tá? É um conjunto de pontos pertencente ao mesmo plano, né? Com o ponto fixo C, que eu vou chamar de centro da circunferência, tá? E a distância desse ponto C a esses pontos que formam o contorno da circunferência vai ser sempre o mesmo, ok? E o que é o círculo? Círculo é o conjunto de pontos resultantes da união entre uma circunferência e seus pontos internos. Em outras palavras, o círculo é a área cuja fronteira é uma circunferência. Então, aqui eu tenho, tá aí o círculo. Então, vamos entender o que é o círculo e a circunferência. Então, a circunferência é só esse contorno, tá? Formado por vários pontos, né? Tão próximos um do outro, que a gente imagina como fosse um arco, né? Que forma esse círculo, tá? Então, circunferência. Já o círculo é tudo. É a circunferência, no caso, né? Esse círculo, mais a parte interna. Por isso que ela está pintada aí. Então, são todos os pontos internos. E a parte, o contorno, né? Forma o meu círculo, certo? Comprimento de uma circunferência. Quando medimos os lados de uma região, estamos determinando o valor do seu perímetro, correto? Então, quando eu estou falando de um polígono, quando eu somo a medida de todos os lados, eu tenho o perímetro, que eu chamo de contorno, né? No caso das regiões circulares, não podemos adotar tal metodologia, pois não podemos definir a medida dos lados desse tipo de região, ok? Então, na circunferência, não tenho como determinar os lados, né? Então, não tenho como calcular o perímetro ou o contorno da circunferência da mesma forma que a gente faz lá nos polígonos. Para determinar a medida do comprimento da região circular, utilizamos a medida do seu raio, mas somente isso não é suficiente, ok? Então, está aí a circunferência, né? Representada na cor azul, né? E o círculo, que é essa contorno azul, mais essa parte rosa de dentro. Então, o círculo é tudo, todos os pontos da parte interna. E o raio, quem é esse raio? O raio é o segmento de reta que parte do centro C, né, até chegar a qualquer parte do contorno da circunferência. Conceitos de raio e diâmetro. O diâmetro de uma circunferência é dado por qualquer corda que passa pelo centro da figura. Em geometria, qualquer segmento de reta que toque uma circunferência em 2 pontos e passe pelo seu centro é chamado diâmetro. E o maior segmento de reta possível que se pode traçar numa circunferência e a divide em 2 lados iguais ou 2 metades, correspondente ao dobro do raio. O raio de uma circunferência é a medida de um segmento de reta do centro da circunferência a uma extremidade, ok? Então, vamos lá. O diâmetro, como a gente viu, qualquer segmento de reta, né, que parte de um lado ao outro passando pelo centro. Já o raio é qualquer segmento de reta que sai do centro da circunferência até qualquer parte até encostar no círculo nesse arco que faz o contorno. Lá no início da definição lá de diâmetro, a gente falou em corda. Corda é qualquer segmento de reta que vai de um lado ou outro da circunferência, não necessariamente passando pelo centro.
Se eu tivesse um segmento que não passasse pelo centro, ele é corda. Os que passam pelo centro, eu já chamo de diâmetro, ok? Relembrando o comprimento de uma circunferência. Devido às relações comprimento e diâmetro nas regiões circulares, conseguimos descobrir um valor constante, aproximadamente igual a 3,14. Esse número irracional ficou conhecido como π, o qual é representado pelo símbolo, esse símbolozinho aí, π, né? Que a gente chama π. Em qualquer região circular, basta dividirmos o comprimento da mesma, da região circular, né, pela medida do diâmetro, que encontraremos o valor correspondente a 13,14 aproximadamente. Então, não importa o tamanho da circunferência, o tamanho do diâmetro dessa circunferência, se você dividir lá o comprimento da circunferência pela medida do diâmetro, esse valor vai sempre aparecer. 3,14, na verdade, eu teria mais números após a vírgula. Então, a gente considera 3,14 para efeito de cálculo matemático, né, para facilitar as contas, ok? Então, tá ali, ó, na imagem eu tenho o diâmetro, né, aí tenho o perímetro, tá? Então, dividindo o perímetro, que é o contorno da circunferência pelo diâmetro, eu vou ter o valor de π, tá? Lembrando que o diâmetro é esse segmento de reta que divide a circunferência em duas partes iguais, né? Vai passar pelo meio. Comprimento de uma circunferência. Com base nessa descoberta, o comprimento de uma região limitada por uma circunferência é calculado através da expressão matemática C igual a 2 vezes π vezes r, né? Onde o C vai ser o comprimento da circunferência, né? O π é aquele 3,14 e o r o valor do raio, ok? Então, ali eu tenho o comprimento da circunferência, né, dado por essa formulazinha, certo? Por exemplo, se uma região circular possui raio medindo 8 metros, seu comprimento será calculado da seguinte forma. Então, comprimento 2, né, que multiplica o π, quem é o π? O π é o valor fixo de 3,14, vezes esse raio que mede 8. Então, 2 vezes 3,14 vezes 8, eu vou ter 50,24 metros, ok? Esse é o comprimento da circunferência. Esse comprimento é como se a circunferência fosse feita por uma linha, um barbante. Então, você corta esse barbante e estica o barbante. Então, você teria o comprimento da circunferência, que é a medida desse contorno, na verdade, certo? A descoberta desse número constante relacionado às regiões circulares é atribuída ao matemático grego Arquimedes. Então, nessa fórmula, nós temos que o C, como eu já falei antes, né, anteriormente, o C representa o comprimento da região circular, o π aproximadamente igual a 3,14 e o R a medida do raio da região circular, certo? Então, esse matemático grego Arquimedes foi a pessoa a quem foi atribuído a descoberta desse número constante, né, que é o π, né, que possibilitou o cálculo do comprimento da circunferência. Então, gente, vamos fazer alguns exercícios para a gente praticar, para a gente estar vendo como se utiliza melhor essa fórmula do cálculo do comprimento da circunferência, ok? Então, vamos lá, vamos para o exercício número 1. Uma pista de atletismo tem a forma circular e seu diâmetro mede 80 metros. Qual o valor do comprimento total da pista? Então, vamos lá. Nossa resolução. Se o diâmetro da pista é 80 metros, sabemos que seu raio será 40 metros, ok? Por quê? Porque o diâmetro seria a distância de um lado ao outro da circunferência. Esse segmento passando pelo centro, né? Dividindo a circunferência, a forma circular ao meio. O raio de uma circunferência é a metade do diâmetro. Então, metade de 80 seria 40. Então, utilizando a formulazinha, né? Comprimento da circunferência C vai ser igual a 2 vezes π vezes o R. Então, o que eu tenho? O comprimento da circunferência vai ser 2 vezes o π, que é o valor fixo de 3,14, vezes 40. Quem é o 40? 40 é o R, que é o raio dessa circunferência, ok?
Então, eu tenho aí 2 vezes 3,14 vezes 40. Eu vou ter aí que o comprimento da circunferência vai ser 251,2 metros. Então, voltando lá para o exercício, qual o valor do comprimento total da pista? 251,2 metros. Ok? Vamos para o próximo. Exercício 2. Um carrossel de parque de diversões tem cerca de 10 metros de diâmetro e dá um giro completo a cada 2 minutos. Se uma criança permanece no carrossel em funcionamento por 4,5 minutos, qual a distância total que ela terá percorrido em metros só girando no brinquedo? Aí está pedindo para considerar, para efeito de cálculo, π igual a 3. Então, o que eu tenho? Eu falei anteriormente que o valor do π é 3,14, mas nessa questão nós temos essa observação, para considerar o valor do π igual a 3 para facilitar os cálculos, ok? Como um giro ocorre a cada 2 minutos, em 4 minutos e meio o carrossel realiza 2 voltas mais 1/4 de volta, ou seja, 2,25 voltas, ok? Então, uma volta mais 1/4, né? Para cada volta é percorrida uma distância igual ao perímetro do círculo. Então, o que eu preciso fazer? Para mim saber qual a distância total percorrida, eu preciso saber qual é o comprimento da circunferência. Quanto que é uma volta completa. Então, para me saber quanto que é uma volta completa, o que eu vou fazer? Vou calcular o comprimento da circunferência a partir da fórmula 2 vezes π vezes r, que eu chamo 2πr, né? Então, eu tenho o comprimento dessa circunferência vai ser 2, que multiplica o π, que é 3. Nessa questão eu estou pedindo para considerar só o 3, não 3,14, vezes o r. O r é 5. Por que eu estou dizendo que lá em cima está dizendo o quê? Que esse carrossel tem o formato, né, de um círculo e tem o diâmetro igual a 10. Na fórmula eu não uso o diâmetro, eu uso o raio. O raio não é metade do diâmetro, desculpa. Então, metade de 10, 5. Por isso que ali no lugar do R tem um 5. Então, 2 vezes 3 vezes 5, eu tenho 30 metros. Aproximadamente 30 metros, ok? Como foram realizadas 2,25 voltas, eu tenho que a distância total vai ser 2,25 vezes 30, 67,5 metros, ok? Exercício 3. Uma praça de um bairro tem formato circular e diâmetro medindo 30 metros. Considerando que se pretende colocar um determinado tipo de piso em todo o contorno da praça, qual será o comprimento do piso necessário? Também nessa questão a gente vai considerar o π só como 3, tá? Como o diâmetro da praça mede 30 metros, sabemos que seu raio mede 15. Logo, para calcular o comprimento da circunferência que contorna a praça, faremos 2πr, né? Então 2 que multiplica 3 vezes 15, né? Porque 15 é o raio, eu vou ter 90 metros. Então o contorno dessa praça vai ser 90 metros, ok? Gente, por hoje é só. Hoje nós revisamos o conteúdo de circunferência do 7º ano. Vocês podem rever essa aula na plataforma Eduque, lá no site da Secretaria de Educação. Bons estudos e até a próxima.